Olá, meus irmãos, minhas irmãs, iniciando mais um estudo bíblico, invocando a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O texto de hoje são os versículos 1 e 2 de Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O destaque desse estudo de hoje vai ser a terra. Antes de mais nada, é importante deixar claro que não será um estudo científico, mas de cunho teológico ou conforme a revelação da Escritura Sagrada. Não vamos discutir também se a Terra é redonda ou plana, nada disso. Nenhum ser humano esteve presente neste ato da criação. Não existe filme ou qualquer gravação. Apenas o relato histórico da Bíblia. Trata-se, portanto, de uma inspiração divina. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: toda a Escritura, que seria o Antigo Testamento, é inspirada por Deus. Segundo Timóteo 3,16. Por isso que a criação bíblica passa a ser um artigo de fé. Dito isso, vamos cantar juntos o hino Deus, que a terra e os céus fizeste. Deus, que a terra e céu fizeste, treva e fulgor, tu que a luz do dia desce para o labor. Quando a noite vem chegando, os trabalhos terminando, que durmamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, faze-nos de corpo e mente obedecer. Ó Senhor, no novo dia, ao teu povo então envia tua santa companhia, que dá poder. Nosso passo até a morte, tu guardarás. Nosso eterno abrigo forte, só tu serás. Vindo a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos, Pai, na honra da vida, eterna paz. Irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Relembrando o que nós já vimos nos vídeos anteriores. Deus criou, em hebraico, Bará Elohim. O termo Elohim é Deus no plural. Além de expressar majestade, declara também ser um Deus triuno. Acontece que Bará, diz criar, é sempre usado no Antigo Testamento tendo Deus como sujeito, pois só ele criou tudo do nada. Acontece que este verbo criar, bará,
está flexionado no singular, indicando aqui que há somente um Deus. Por isso é triúnico, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Criou os céus e a terra. Essa frase expressa tudo, criou tudo. Deus criou tudo no universo do nada. Essas palavras no início da Bíblia estabelecem que Deus, em sua sabedoria inescrutável, em seu poder soberano e em sua majestade, é o Criador de todas as coisas que existem. A terra era sem forma e vazia, versículo 2. Essa frase é repetida por Jeremias no capítulo 4, versículo 23. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Isto sugere que não havia ordem e nem conteúdo nela. Deus estava diretamente envolvido, não apenas na ação de criar tudo do nada, mas também no trabalho de trazer forma e ordem àquilo que ele havia criado. Deus falou e a ordem do cosmos passou a existir. Deus colocou à existência tudo o que agora existe. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11, 3. Valem aqui também as palavras do salmista no Salmo 33, os versículos 6 e 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Portanto, antes do princípio, não havia tempo e nem espaço, e nem qualquer matéria pré-existente, a partir da qual se haja formado o mundo. Existia apenas Deus, que é antes de todas as coisas. E ele criou, Bará, os céus e a terra do nada, pois não havia substância de qualquer espécie que Deus tivesse usado na formação do universo. A respeito do tempo de criação. Primeiro, Deus poderia ter criado o universo tal como ele é agora, num abrir e fechar de olhos. Segundo, ele poderia ter permitido que a Terra evoluísse através de longos períodos de tempo. Porém, ele nos diz que começou e completou a sua obra em 6 dias consecutivos. E a expressão tarde e manhã marca os dias da criação como dias ordinários, de 24 horas. Especialmente a começar pelo 4º dia, quando o atual sistema solar foi posto em operação. O Sol para governar o dia e a Lua para governar a noite. Verdade é que Deus onipotente não necessitava de qualquer período de tempo, longo ou breve, para finalizar a sua obra criadora. A criação do mundo é apresentada em 3 estágios. Primeiro, a criação da matéria, a partir do nada. Segundo, a ordem da criação pelos dias. Terceiro, o preenchimento da criação em 2 etapas. Primeiro, ele criou objetos inanimados nos primeiros dias e depois criou os seres animados. E por fim, viu Deus que isto era bom. Nós, como integrantes da família divina, temos que reconhecer a glória de Deus em sua criação. E aí nós podemos exclamar juntos com João: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir
e foram criadas. Apocalipse 4:11. Temos também que reconhecer a variedade e a ordem, a harmonia das coisas criadas, mostrando assim também a sabedoria divina. Como exclamou o salmista: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Salmo 104:24. Assim como toda a criação é manifestação do seu poder, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é demasiadamente difícil para ti. Jeremias 32:17. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, esse nosso mundo é maravilhoso. Nós poderíamos postar milhares de fotos de paisagens da natureza, da fauna, da flora, do mar e seus habitantes, das estrelas, dos astros. Mas uma coisa é importante: jamais vamos esquecer que toda esta criação, que toda esta beleza se destina ao uso e benefício do ser humano, que foi a coroa da criação, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E para eles, o homem e a mulher, Deus disse, lá no início: tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. Diante da perfeição do mundo e do ponto de vista racional, o relato bíblico da criação tem muito mais credibilidade do que todas as teorias dos modernos evolucionistas. Sabe por quê? Porque a matéria básica que constitui o universo não chegou a existir sem uma causa primeira, sem um ato criador de um ser supremo. Dizer que essa matéria evoluiu sem qualquer direção inteligente e influência desse ser superior e que aconteceram uma série de casuais explosões e evoluções para chegar ao resultado final destas muitas formas que agora encontramos na natureza, é, no mínimo, irracional e, digo mais, é infantil. Nós vamos supor que o ser humano aceite as teorias da evolução ou aceite o relato bíblico. Bem, em ambos os casos, ele precisa crer. A questão, no entanto, é esta: em quem o ser humano deve crer? Nos cientistas e suas fracas teorias sobre um assunto que pouco conhecem? Ou devem crer em Deus e sua palavra? Você decide. Eu já me decidi e sei muito bem em quem creio. Naquele que fez esta maravilha de mundo, aquele que criou os céus e a terra. Pense nisso. Amém. Vamos orar em conjunto a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Nós estamos entrando no mês de julho e pedimos apenas: Senhor, cuide de nós, que nada aconteça conosco, nem com os nossos queridos. Guarde e abençoe sempre de novo a nossa congregação e todo o povo cristão. Te pedimos isso, Senhor Deus, Criador, em nome de Jesus. Amém. Lembro que o nosso culto nesse domingo, dia 5, será às 9 horas. Até domingo. Tchau. Deus que a terra e céu fizeste tremer fulgor, tu que a luz do dia desce para o labor. Quando a noite vem chegando,
ilumina